Bom, agora a professora vai explicar as questões da avaliação diagnóstica de matemática. Então, essas questões, os alunos que estão na aula presencial irão responder amanhã lá na sala de aula, tá? Bom, então nós temos aí questão número 1. Questão de número 1. Vocês irão ligar os pontos de 1 a 50 e irão descobrir, tá, um desenho que forma aí. Que desenho é esse, tá bom? Aqui tá escrito animal, mas não é animal não, tá? Desconsidera isso daí, tá bom? Foi um erro de digitação. Então, vocês irão descobrir o desenho a ser formado ligando de 1 a 50. Questão 2. Observe a imagem abaixo e responda. Então, vocês irão observar aqui os copos e aqui estão as perguntas referentes aos copos. Irão pensar, ler, pensar, observar esses copos e responder, tá bom? Questão 3. Coloque os números na ordem crescente. Vamos relembrar aí o que é ordem crescente? Ordem crescente é do menor para o maior. Então, do pequenininho vai crescendo, 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 tá? Ordem decrescente já é o contrário, é do maior para o menor. Então, a gente pega o maior número, né? E vai abaixando, 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 tá? Então, vocês irão responder aí na questão 3, ordem crescente, e na questão 4, não, somente na questão 3, ordem crescente e ordem decrescente também, tá? Então, ordem crescente do menor para o maior, ordem decrescente do maior para o menor. Questão 4, aí vocês irão escrever os numerais por extenso. Então, vocês irão escrever o nome destes números. Questão 5, vocês irão somar. Então, nós temos aqui, tá? Um material chamado material dourado, esse é o desenho. Então, nós temos aqui os quadradinhos, tá? Vocês irão contar esses quadradinhos e irão somar. Aqui você vai colocar a quantidade que nós temos aqui. Vou dar uma dica. Cada cubinho desse aqui, gente, contém 10 quadradinhos aqui, tá bom? Então, já dei a dica. Agora vai ficar fácil de vocês responderem, tá? Então, essa é a dica que eu dou. Cada cubinho desse daqui comprido contém 10 quadradinhos, 10 elementos, tá? Então, vocês irão colocar essa quantidade aqui no primeiro aqui, a quantidade que está aqui, neste outro aqui. Lembrando que esses aqui, ó, eles estão soltos, eles não estão compridinho, grudado igual esse aqui, ó. Então, aqui você tem que contar quantos tem, tá? Você irá somar, colocar o resultado aqui. Aqui você tem que fazer a continha, então vai colocar a quantidade aqui em cima, a quantidade desse aqui, embaixo vai somar e colocar o resultado. Próxima questão, complete com o que se pede. Você vai ler aqui a frase, tá? E você vai descobrir de qual número essa frase está falando. Muito fácil essa questão. Próxima, coloque o antecessor e o sucessor dos números abaixo. Nós sabemos que antecessor é o que vem antes e sucessor é o que vem depois. Então, vocês irão colocar o número que vem antes desse daí e o número que vem depois deste. Próxima questão. Decomponha os numerais em dezenas e unidades.
Então, a professora já deu o exemplo aqui, 35. Vocês irão escrever o nome do número e decompor ele em quantas dezenas e quantas unidades, tá? Questão 9. Ligue o resultado à sua respectiva resposta. Então, nós temos aqui as continhas. Vocês irão somar e ligar aqui na sua escrita. O resultado está por extenso. Pinte as figuras que compramos por metro. Bom, professor, eu não lembro o que é metro. Bom, para a gente relembrar aí o que nós compramos por metro, nós utilizamos a régua, isso mesmo. Então, tudo que a gente compra por metro, nós vamos medir na régua. Então, nós temos aí algumas imagens de produtos que nós utilizamos a régua para medir. Então, eu quero 1 metro de alguma coisa. Então, eu vou ter que medir com a régua. Então, tudo que a gente compra por metro, nós medimos na régua para comprar. Questão 11. Questão 11, vocês irão fazer a continha aí e responder, escrever também. A professora já fez uma como modelo. Eu tenho aqui o número 123. Esse número 123, ele é composto de 3 unidades, 2 dezenas, 1 centena. Aqui eu escrevi 1 centena, 2 dezenas, 3 unidades. E aqui eu vou fazer a somatória. 1 centena é quanto? 1 centena é 100. 2 dezenas, 20. 3 unidades, 3. Então, eu somei 100 mais 20 mais 3. Vai dar esse resultado aqui, ó, 123. Combinado? Professora, mas eu não sei quanto que vale 1 centena. Então, a professora já deu a dica. 1 centena é 100. E 2 centenas é quanto? Basta eu acrescentar 2 zeros. 3 centena. Eu vou acrescentar 2 zeros também para saber quanto que é 3 centenas. Na dezena, eu vou acrescentar 1 zero na frente do número, né? Então, 2 dezenas, 20. 3 dezenas, vou acrescentar 1 zero. 4 dezenas, vou acrescentar 1 zero. E a unidade, eu não vou acrescentar nada, eu só vou repetir o número. Questão 12. Vamos subtrair. Subtrair quer dizer que nós vamos diminuir, nós vamos tirar. Então, nós temos aqui a continha, 65 menos 32. Vou começar pela unidade. Então, aqui, ó, 5 menos 2. Coloco o resultado aqui. 6 menos 3. Coloco o resultado aqui. Lembrando que aqui eu vou tirar, tá? Quem lembra das continhas de menos? Quando é uma continha de subtrair, tá? Eu vou tirar. Vou ter aqui, eu tenho aqui 3 dedos. 3 menos 2. Então, eu vou abaixar 2. Esses 2 dedos aqui eu vou jogar fora. Sobrou quanto? Sobrou 1. Então, cuidado para não confundir com adição. Essas continhas aí, vocês vão subtrair. Lembrando, se tem número menor em cima, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar emprestado, tá bom? Então, eu tenho que pegar emprestado para eu diminuir. Por quê? Porque se o número de cima tá menor e o de baixo tá maior, tem como eu tirar? Não, não tem como eu tirar. Igual, eu tenho como eu tirar 5 de 7? Não, né? Não tem como eu fazer 5 menos 7, tá? Então, por isso que eu tenho que pegar lá um emprestado. Então, aquele 5 vai virar quanto? Vai virar 15. Então, 15 menos 7 tem jeito. Só estou dando um exemplo, tá bom? Bom, respondo então aí essas continhas de menos. Depois nós temos aí as continhas de mais, tá? Então, de mais eu vou adicionar número, igual eu tenho 2 mais 2, que vai ser 4. Então, mais
eu vou colocar mais números, menos eu vou tirar. Então, aqui eu vou colocar o resultado, eu tenho que fazer a continha aqui, né, colocando o resultado. Se tiver que pegar emprestado, eu tenho que colocar o número, né, tá? Para poder pegar emprestado. E aquele que diminui, eu também tenho que colocar o número. Aqui eu vou colocar só a resposta, no caso, tá? Então, aqui vocês podem fazer em um rascunho a continha. Né? Aqui também somente a resposta. Podem também utilizar o rascunho para fazer a continha. Próxima questão. Coloque a quantidade e informe se é par ou ímpar. Então, vocês irão contar quantos corações tem aqui, quantos sorvete, quantas estrelas, quantos lápis. Vai colocar o numeral e vai escrever se ele é par ou se ele é ímpar. Quando é que o número é par? Eu tenho que contar de 2 em 2. Então, 2 formou par, 4 forma par, 6 forma par. Ou eu também posso contar assim. Eu já sei que o número 0 é par. Então, o primeiro número 0 sempre começa com par. Então, 0 é par, 1 é ímpar, 2 é par, 3 é ímpar. Posso também contar desse jeito, tá bom? Então, é só para relembrar aí o que é par e o que é ímpar, para quem já esqueceu. Questão 15. Marque com X somente no que compramos aos quilos. Quem lembra o que a gente compra por quilo? A gente compra por quilo aquilo que a gente pesa, tá? Pesa na balança. Então, lá no supermercado, né? O que eu comprar lá e levar lá na balança, eu compro por quilo, ou então, né, já vem lá no saquinho, lá a quantidade de quilo que pesa, tá bom? Então, muitos produtos hoje, tá, tem no saco lá informando a quantidade de quilo já. Alguns produtos, igual na feira mesmo, a gente compra a maioria das coisas na feira por quilo, tá? Então, pesa na balança na feira. E no supermercado tem alguns produtos que já vem no saquinho lá informando se é 1 quilo, se é 2 quilos, se é 3 quilos, se é meio quilo, tá bom? Complete o quadro. Então, nós temos aí uma quantidade de frutas e nós temos aqui a palavrinha dobro, triplo, quadruplo, quintuplo. Dobro significa 2 vezes. Então, eu vou somar aqui a maçã 2 vezes ou vou multiplicar por 2, tá? Triplo, eu vou somar a maçã 3 vezes, porque triplo vem de 3, triplo. Ou eu posso também multiplicar por 3. Quadruplo, vou somar 2 vezes, ou 2 não. 4 vezes ou multiplicar por 4. Quintuplo, 5 vezes, ou eu somo 5 vezes ou eu multiplico por 5. Então, só relembrando, dobro significa numeral 2. Então, eu vou multiplicar por 2 ou somar 2 vezes. Triplo, vou multiplicar por 3. Ou vou somar 3 vezes. Quadruplo, 4. Vou multiplicar por 4. Ou somar 4 vezes. Quintuplo, 5. Vou multiplicar por 5 ou somar 5 vezes. Então, aqui está a quantidade das frutas que eu vou ter que colocar aqui, ó, os valores. Então, 2 vezes o dobro, 2 vezes o triplo, 2 vezes quadruplo, 2 vezes quintuplo. E assim vai ser por diante nas outras frutas, tá bom? Questão 17. Complete as frases com o numeral ordinal de cada vaquinha, tá? Então, lembrando que os números ordinais é primeiro, segundo, terceiro, quarto, tá? Quinto, então aqui vai até o 10º. Você vai ler a frase, tá? E vai responder aqui de acordo com o numeral que está marcando aqui a vaquinha.
Questão 18. Observe os valores dos brinquedos e responda as questões abaixo. Então, nós temos aqui vários brinquedos, tá? E vocês irão ler aqui as perguntas e responder de acordo com os valores dos brinquedos. Lembrando que devemos prestar bastante atenção nos valores, tá? Que tem cada dinheiro e os valores que tem nos brinquedos aí, tá bom? Vamos ler as perguntas, pensar. Se tiver que fazer uma continha, você faça a continha para responder aí as questões. Questão 19. Lúcia foi buscar flores para enfeitar a casa. Ela colheu 9 margaridas e vai arrumá-las em 3 vasos. Pinte os vasos que mostram como Lúcia distribuiu as margaridas. Aí é como, tá? Faltou o ó, como Lúcia distribuiu as margaridas. Então, nós temos aí os vasos e nós temos também as margaridas. Vocês irão ver qual foi o vaso, né, que ela distribuiu as 9 margaridas. Então, foi no primeiro conjunto de vasos ou foi no segundo conjunto de vasos? Então, você vai pintar somente os vasos que mostram que a Lúcia fez certinho, distribuiu certinho, né, as 9 margaridas. Questão 20. Pinte somente a resposta correta. Então, aqui dentro do miolo da flor, nós temos a continha 5 vezes 9. E aqui nós temos as respostas, só que só uma resposta está correta. Então, você vai ver, 5 vezes 9 é 45, é 35, é 25 ou é 50? Você vai pintar somente a resposta correta dessa continha. Então, você pode pintar o miolo, 5 vezes 9. Se for 45, você vai pintar 45. Se for 35, você vai pintar 35. Se for 25, você vai pintar 25. Se for 50, você vai pintar 50. Assim, você vai fazer nas outras também, tá bom? Então, cada flor, temos aqui no miolo uma continha, tá? E nós temos nas pétalas os resultados. Você vai pintar o miolo e pintar o resultado correto daquela continha. Aqui nós temos aqui as continhas de vezes, de multiplicação. Você vai colocar somente o resultado. E aqui na questão 22, você vai armar a continha, tá? E responder. Então, tem que fazer a continha. Com fé, vamos conseguir passar por mais um desafio juntos. Só relembrando aí as continhas de multiplicação, eu tenho que multiplicar por aquele número, tá? E eu vou somar a quantidade de vezes que tá aquele número. Então, nós temos aí 3 vezes 3. Então, eu vou somar o 3 vezes. 5 vezes 2, eu vou somar o 5 2 vezes, então 5 mais 5, tá? Então, quem ainda não conseguiu assimilar a multiplicação, tem que continuar estudando a tabuada, tá bom? E vai fazendo esses exercícios aí, né? Nessa questão de resolver a continha, igual 5 vezes 2, eu vou somar o 5 2 vezes, tá? Para poder achar o resultado. Na continha de divisão, tá? Eu também tenho que, o quê? Fazer a multiplicação ali para achar o resultado. Então, vamos supor 8 dividido por 2. Então, qual número que eu multiplico por 2 que vai dar 8? Resultado 8, na tabuada de 2. Então, eu tenho que pensar, eu posso fazer a tabuada de 2, tá? Ou eu posso também distribuir 8 pauzinhos ali, ou 8 bolinhas, e dividi-las em 2 conjuntos, tá? Então, você vai usar aí o seu método mais fácil para você aprender, para você resolver a divisão,
certinho? Bom, terminamos então a explicação das atividades na folha, né? As atividades sobre a avaliação diagnóstica de matemática. Amanhã, os alunos que estão no presencial irão responder essas atividades lá na sala, tá? Os alunos que estão 100% online irão responder essas atividades em casa. E a atividade do poema, todos os alunos irão responder em casa. Amanhã, no presencial, eu entrego a atividade para os alunos. Por hoje é só, então. Beijos no coração, fiquem com Deus. Até amanhã na aula presencial com os alunos e até quarta-feira na aula online aí, tá? Então amanhã não tem aula online, amanhã aula presencial lá na escola, somente com os alunos que estão no presencial, tá? E na quarta-feira a gente volta com a aula online. Tchau, tchau, gente!